Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. O programa de hoje está apenas começando e eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Eu preciso dar alguns recados de pessoas que nos param na rua. Durante o programa eu falo. Eu tenho a presença aqui do Plínio Ganeve, ele que é corretor de seguros e vai nos ajudar a falar um pouco do dia do corretor de seguros. Ele que integra a Associação de Corretores de Seguros da Costa da Mata Atlântica, também participa no Sincor. E ao meu lado aqui, o Rogério Freeman, que é diretor regional de Santos do Sincor. Ontem, dia do corretor de seguros. Ô Rogério, dia 12 de outubro, que é para agradecer Nossa Senhora Aparecida também. Né? Boa tarde, obrigado pela participação, viu? Por que dia 12 de outubro? Curiosidade minha agora, você sabe, não? Na realidade, a gente exatamente não sabe dizer por que o legislador escolheu essa data, né? Mas, afinal de contas, é uma data muito importante para o brasileiro. É nacional. Aliás, em primeiro lugar, se me permite, muito obrigado pelo convite. Imagina. É uma alegria, uma honra estar aqui com você. Obrigado. E essa data, o dia do corretor de seguros, a gente vem celebrar esse profissional tão importante. E junto a isso, né, duas datas tão importantes, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o dia das crianças. Então, a gente para o país para celebrar um pouco essas figuras importantes, né, aí para o país, para a religião e para a sociedade, enfim. É verdade. O Plínio, boa tarde, obrigado pela participação. Foi criada essa associação porque a Santos, a Baixada, tem muito corretor de seguro, ou na verdade foi uma mobilização para fortalecer a categoria? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, a todos os seus telespectadores. Para nós é uma honra estar aqui. O Clube dos Corretores de Seguro da Costa da Mata Atlântica, a finalidade é reunir os profissionais, treiná-los, trabalhar conceitos como a ética na profissão, unir a todos, porque, por incrível que pareça, a nossa categoria ainda não é muito conhecida do grande público. Então se faz até necessário essa questão do dia do corretor de seguros, para que marque que a gente existe, que a gente está aqui à disposição. Nós não temos vínculo com a seguradora, a gente está aqui para prestar uma consultoria para o segurado. Então é importante que o pessoal tenha essa ciência, e com relação ao clube é uma coisa regional, ele envolve os profissionais aqui da nossa região, enquanto que o sindicato, o Sincor, é uma coisa estadual, ele une todos os profissionais da nossa categoria, e a finalidade é ajudá-los, resolver problemas, treiná-los, porque nós temos que estar sempre atualizados com o que vem por aí, que é muita novidade. Vocês tiveram agora um congresso nacional, não é isso? Você estava me dizendo o maior congresso do mundo? Isso, agora no dia 9, 10 e 11 de outubro, no AMB em São Paulo, nós realizamos o maior encontro de corretores de seguros do mundo. Olha só. Chama-se Conex. Mais que os americanos, que o americano é o rei do seguro, né? Pois é, o americano consome seguro muito mais do que no Brasil, né? E ainda assim, a despeito disso, nós conseguimos fazer esse encontro. Nesse ano reunimos 6.200 corretores de seguros de todo o Brasil, todas as principais seguradoras como expositores. Além disso, palestras técnicas, motivacionais, entretenimento também. Tivemos lá os shows do Só Para Contrariar e no final da noite sempre show com jantar. Então é um grande encontro de corretores de seguros que vem também, como o Plínio falou, trazer a profissionalização e a conscientização para o grande público e principalmente fazer com que o corretor de seguros, que é o principal distribuidor de seguros no Brasil, o principal canal de distribuição de seguros do Brasil, fazer com que a profissionalização e a ética seja a pauta desse profissional. Eu acho que quando você fala o maior distribuidor de seguro, eu fico preocupado mais que os bancos. Mais. Porque o banco... Eu só falo para minha gerente quando ela me oferece um seguro, eu digo para ela o seguinte: eu posso ligar no sábado e domingo quando tiver um sinistro, porque o corretor faz essa retaguarda também, não é? O cliente não deixa de ser atendido nesse sentido. E os bancos me parece que de certa maneira tentaram tomar, até porque muitas seguradoras têm ligação com os bancos, mas os bancos tentaram tomar o lugar do corretor. Você acha que isso está muito distante? Eu acho que não tomar o lugar. O banco é um canal de distribuição legítimo, legalizado,
né? Mas o que a gente tem que levar ao conhecimento do grande público, qual é a diferença de comprar o seguro num banco e comprar de um corretor de seguros? O banco, como você mesmo acabou de dizer, é ligado a uma seguradora, tem metas a cumprir, e os profissionais que ali vendem seguros, ainda que tenha uma formação básica sobre seguros, não são profissionais especializados. Ao contrário do corretor de seguros, que é um profissional especializado, que não tem vínculo direto e nenhuma meta junto à seguradora, portanto ele está voltado muito mais para o consumidor do que para as metas no banco. E, em segundo lugar, é um profissional especializado e, como você também falou, eu te agradeço, é aquele profissional que, independente das seguradoras terem estrutura para atender 24 horas por dia, algumas vezes, dependendo da gravidade do acidente, você não quer falar com o atendente de 0800, você quer falar com o teu corretor de seguros. É verdade. E a grande maioria dos colegas aí ficam 24 horas por dia à disposição dos seus clientes. Esses dois aspectos já definem o corretor de seguros, sem dúvida, como o principal, o mais importante e o canal adequado para se adquirir um seguro na hora que você necessita fazer um seguro da sua casa, do seu carro, da sua empresa, do seu condomínio, uma previdência. Enfim, existe uma série de aspectos que levam o corretor de seguros como o principal agente, vamos dizer, do bem-estar social, né? É verdade. Plínio, eu fiz um programa aqui com o dono da Academia Mahatma, que sofreu aquele terrível acidente, né? Um sinistro impensável, porque o Boqueirão ali não é rota de aviões, poderia ser de helicóptero, mas de aviões não. De qualquer maneira, um dos problemas que ele vem vivendo é que ele retomou a academia há poucos meses e os antigos responsáveis pela academia não renovaram o seguro que normalmente todos têm do imóvel e alguns até do negócio em si, mas ele não tinha seguro nenhum. E foi uma coisa que nós fizemos aqui um bloco falando sobre isso, né? Caso ele tivesse o seguro do imóvel, talvez ele não estaria passando tantas dificuldades. É recomendável ter um seguro residencial ou comercial do imóvel em si? Então, esse eu acho que é o nosso principal trabalho, que é fazer a prevenção. Depois que infelizmente aconteceu essa fatalidade na nossa cidade, a gente já foi procurado por várias pessoas para ver sobre seguro residencial, o próprio seguro condomínio, né, o síndico do prédio preocupado, cobre queda de avião. E há alguns anos a gente vem comentando com síndicos sobre essa cobertura, a queda de aeronave, mas eu confesso para você que eu pensava eventualmente uma queda de um helicóptero, que pode acontecer. Lógico. A nossa função é atuar na prevenção. É incrível, o cliente entra no nosso escritório para fazer um seguro de automóvel. Aí no meio da conversa a gente descobre que ele tem 2, 3 filhos pequenos, né? Puxa, o que é mais importante? Você prevenir uma fatalidade com aquele provedor da família, se ele vier a faltar, as crianças vão passar dificuldade, ou o seguro do próprio veículo. Então a gente tenta atuar na prevenção, não é? Então, com relação ao seguro da empresa, ao seguro da residência, ao seguro do condomínio, não é? Nós temos que fazer o seguro antes de acontecer o problema. É verdade. Não depois. Até porque você não consegue fazer depois. Né? É como um carro batido, né? Se o carro estiver batido, você não vai conseguir fazer seguro. Porque primeiro ele passa por uma vistoria, se for um carro usado. Então, o nosso trabalho, Augusto, é muito em cima da conscientização, da prevenção. Fazer tudo antes que aconteça o problema. Como qualquer seguro, você não quer usar. O cliente entra no meu escritório para fazer um seguro de vida, olha, precisa durar 99 anos, vamos combinar. Agora, se você for chamado para o segundo andar antes da hora, pelo menos a molecada tem uma graninha para tocar a vida. Então, o conceito é o mesmo com a empresa, com a residência, com o condomínio. Eu acho que você não consegue prever a fatalidade, né? Se você pudesse prever, não seria uma fatalidade. Sem dúvida. Né? Então, acho que o seguro, ele dá essa oportunidade. Eu tenho 2 seguros de vida, né? Acho que é importante você ter a preocupação de poder resguardar, como o Plínio colocou muito Augusto, bem. Só um detalhe, se você me permite, dentro do que você falou, a vida é o único bem que você pode fazer mais do que um seguro. Se você quiser fazer 2 seguros de um prédio, 2 seguros de um automóvel, 2 seguros de uma casa, não sabia. Você não vai poder, porque se você fizer 2, você está jogando dinheiro fora, só vai receber 1. Porque a princípio, até Código Civil, você não pode ter lucro com o seguro, tá? Você não pode levar vantagem sobre o seguro. Agora, a vida é um pouco mais difícil, porque quanto vale a vida?
Existem certos critérios para fazer. É porque no caso da vida você consegue colocar por um acaso, uma dúvida, no caso da vida você pode colocar a mesma pessoa sendo a que vai receber em mais de um seguro, ou no meu caso tem um nome de uma pessoa e um... Calma, Fernanda. Um é na minha mãe e um é no nome da Fernanda. É possível isso, né? E na mesma pessoa também não? Na mesma pessoa também, não há problema nenhum, não há impedimento legal para isso. Se você determinar na apólice, vai ser dado à pessoa que estiver na apólice. É o beneficiário. O beneficiário. Se você não determinar na apólice, vai pelo Código Civil, Código de Sucessão. Código de Sucessão. O Sincor é o Sindicato dos Corretores, você é o atual delegado de Santos, é isso? Isso. A nomenclatura, antigamente era delegado, hoje a nomenclatura é diretor regional. Fica menos impactante. Né? Pois é, um pouco mais leve. Mais leve. Né? E eu represento os colegas das 25 cidades da Baixada Santista. Então é da região toda. Da região toda. São 25 cidades, são cerca Vale do Ribeira? Vale do Ribeira também, desculpe. Não, imagina. Bem lembrado. Então, são aproximadamente 1.300 corretores que atuam aqui e nós temos 350 sindicalizados. Então, temos aproximadamente um terço aí dos corretores sindicalizados. Você está falando sobre isso. Outro dia eu estava conversando com representantes aqui de outros sindicatos. As pessoas ainda elas não se ateram à importância de ser sindicalizado, né? Eu acho que só 20%, 1.700, nós temos um terço, aproximadamente de 30 e poucos por cento. Eu acho muito pouco, né? Você não acha? Eu acho pouco, né? Aliás, essa nova diretoria do Sincor São Paulo assumiu agora, em junho de 2014, e temos um mandato de 4 anos. Um dos objetivos é a gente conseguir aumentar o número de associados, porque, na realidade, o profissional sindicalizado, existem 2 aspectos importantes aí. Primeiro, que indica que é um profissional antenado, que está ligado à sua classe, ligado à profissionalização, e aquele que informalmente existe uma autorregulação, né? Então a tendência de desvios de comportamento do profissional diminui exponencialmente. Lógico. E o consumidor tem que estar atento a isso. Eu acho muito importante que o consumidor, na hora de procurar um corretor de seguros para fazer, veja se o corretor é sindicalizado, se é associado ao clube dos corretores. Evidentemente, cabe ressaltar aqui, deixar muito claro, evidentemente que existem bons profissionais que por razões particulares não querem ser sindicalizados. Porém, para aquele consumidor que não tem um corretor, não tem alguém a indicar e precisa de um corretor de seguros, é importante hoje com a internet, aí, com a facilidade que existe, você entrar na entidade e saber se é sindicalizado, se é associado ao clube. Eu acho que isso já é um indício que você vai ter um bom profissional para te atender. Né? Eu acho que a sindicalização é fundamental. A pessoa pode até não querer, não achar que não é legal e tal, mas eu acho que a sindicalização ela é fundamental, até porque dá um respaldo, né? O sindicalizado sempre tem um porto seguro, não é? Eu inclusive, na realidade, aqueles colegas que a gente tem abordado, convidando para ser associado ao Sincor São Paulo, a realidade, a questão do tempo hoje é muito complicado para o profissional. Há muitas atribuições, além da vida profissional, tem a sua família, tem os seus afazeres. E ser sindicalizado, evidentemente, para que ele possa aproveitar aquela contribuição que ele dá para o sindicato, ele vai disponibilizar o seu tempo. Você veja, nós começamos o nosso congresso, o CONEC, na quinta-feira à noite, aliás, com a presença do governador Geraldo Alckmin, que muito nos honrou, que além do engrandecimento do evento pela sua presença, entendeu a importância do mercado de seguros para a sociedade, inclusive como um complemento ao próprio papel do Estado, né, na medida em que o seguro é a proteção da vida e do patrimônio da sociedade, das empresas. Então, a presença do governador Geraldo Alckmin, lá já reeleito, né, até a gente comentou, ele não foi lá buscar voto, ele já estava reeleito. Então, nos honrou lá com a nossa presença, dando ainda mais importância à nossa categoria. E a gente, como eu te falei, às vezes, por questão de tempo, o profissional não é sindicalizado. Mas para o grande público, sem dúvida, é um indicativo de que trata-se de um bom profissional. É verdade. E Plínio, como é que está o mercado de seguros no Brasil, nesse momento que todo mundo está em crise? Olha, eu acho que ainda é um mercado em crescimento. Nós, inclusive, tivemos várias informações nesse próprio congresso e a perspectiva é muito boa para o setor. Basta você ver o que está acontecendo aí fora, né? Infelizmente, a nossa própria região, você deve estar acompanhando pela mídia, tem saído matérias. Por exemplo, no caso de automóveis, você tem um índice de furto e roubo muito grande na nossa região.
e acaba fazendo com que o seguro, que no passado era um item meio que supérfluo, ele passasse a ser um artigo de primeira necessidade. Porque hoje, para você sair com um automóvel sem uma cobertura, realmente você tem que pensar muitas vezes antes disso. Não só pela questão do roubo, mas por questão até de responsabilidade civil. Porque você pode dar uma batida e às vezes o teu patrimônio ir embora. Se você me permite, eu vou citar um exemplo de um colega de São Paulo, que o segurado dele sofreu uma fechada de um outro carro que se evadiu, foi embora, e ele foi jogado numa ciclovia. E ele veio atropelar um ciclista que estava regularmente na ciclovia, esse ciclista faleceu, ele era profissional liberal, ganhava quase por volta de 20 mil reais, tinha 2 filhos, 40 e poucos anos. Então nessa hora, como é que você vai provar que você foi fechado? Você atropelou o ciclista dentro da ciclovia. Então o juiz ele vai ter uma condenação alta, porque pela expectativa de vida ele ia viver 74 anos, faz uma conta, ele ganhava X por mês, 12 meses por ano, quantos anos faltava para ele chegar a 74 anos? Então a indenização acaba sendo muito alta. Por isso que também a função do corretor é orientar nas coberturas. Você comentou do banco, né? O corretor, como o Rogério comentou, como você não tem vínculo com a instituição, você pode sentar com o segurado, explicar para ele, olha, você vai fazer 50 mil de dano material e corporal a terceiros, por exemplo, responsabilidade civil, esse é o mínimo. Por que você não faz mais? Você nunca bateu, tá, mas daqui para frente, só Deus é que sabe. Você não sabe o que vem por aí. E é uma cobertura barata. A gente compara, por exemplo, 50, 200, 500 mil, o custo do seguro aumenta muito pouquinho. Então, esse tipo de consultoria, você vai ter no escritório do corretor de seguro. Você não vai ter isso, com raras exceções, em outros locais. Por isso que é importante. Eu acho que o mercado está em crescimento franco. Eu acho que você não encontra nos bancos, porque normalmente quem está te oferecendo é o gerente, né? O gerente já tem tantas atribuições que estudar mais essa... Né? Na verdade, a apólice ela é uma composição de fatores. No carro, você está falando de carro, mas pode ser qualquer qualquer outro seguro, é uma composição, né? Você vai colocar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, meio que ainda tem o problema, Augusto, que a gente tem que citar aqui, que é o problema da venda casada, não é? De repente você chega numa instituição bancária para pedir um empréstimo, alguma coisa que você está precisando de urgência. Se não fizer um segurinho... E você tem que fazer um seguro. Isso é venda casada, a população tem que saber que isso é crime. Existe uma lei que Mas é contra. Mas é que é difícil você, né? Mas um dia vai chegar em que isso vai ser proibido de se fazer de fato, entendeu? Porque existe a lei. Eu acho que mais do que... que nem essas imobiliárias, não. Esses lançamentos, né? Você entra lá, a maioria não é corretor. A maioria não é corretor. Não tem Cresce, você quer dizer? Não tem o Cresce. A maioria é técnico, né? E aí desprestigia... Na minha opinião particular, desprestigia aquele cara que se sacrificou para tirar o Cresce, né? É uma falha. Eu acho curioso que até meu amigo, o Augusto Viana, presidente do Cresce, eles deixam passar isso aí. Tem lá uma artimanha jurídica, então esses grandes... O cara está desempregado, vai vender imóvel, né? Pegam ele lá e põem ele para vender imóvel, sem preparo nenhum. E aí faz conta que às vezes não tem nem pé nem cabeça. Da mesma forma que eu falo do corretor de imóveis, estou falando do corretor de seguros, né? O gerente do banco, o gerente do banco não tem o conhecimento necessário, até porque vocês têm se especialistas, vocês estão que nem médico, né? O cara que se especializa numa coisa, na outra, porque a gama de informações é tão vasta. Você precisa ter uma certa atenção, né? Sem dúvida, tem que existir um foco, né? E tem um outro detalhe, um aspecto muito importante aí que você levantou, que eu gostaria de... eu gostaria de complementar, inclusive em relação à pergunta anterior que você fez. Se você analisar o mercado, nós ainda consumimos seguros muito, muito inferior em relação à Europa, Estados Unidos e Ásia. Mas o mercado brasileiro, eu que comecei aí... Você está falando do volume de contratado ou dos valores? Do valor arrecadado, do valor bruto arrecadado de seguros do Brasil. O consumo ainda é muito maior nos Estados Unidos e Europa, porém a gente tem que se animar. Eu comecei há 25 anos atrás e naquela época o seguro no Brasil movimentava cerca de 1% do PIB, 1,2% do PIB. Hoje são 6% do PIB. O mercado em 25 anos aumentou 6 vezes. E ainda existe muito a crescer.
E só complementando também em relação ao que você falou há pouco, uma coisa que é muito importante e que às vezes o público, o consumidor não percebe, não sabe disso, inclusive. Quando você contrata o seguro com o corretor de seguros, na verdade você está coberto 2 vezes. Além da cobertura em caso de acidente, além da cobertura normal que você vai ser indenizado, o corretor de seguros é civilmente responsável em caso de negligência, imprudência ou imperícia, ele é civilmente responsável. E uma coisa também que talvez você não sabe, o público não sabe, nós temos o nosso seguro próprio, que é o chamado RC Corretor, Responsabilidade Civil do Corretor de Seguros. Evidentemente que eu não estou livre de cometer um erro no meu escritório, e esse erro pode acarretar a não indenização, a negativa da seguradora para o cliente. Então eu tenho um seguro para me proteger, para que ao invés de eu tenha que pagar o cliente em razão desse meu erro, eu posso ter um seguro chamado, como eu disse, Responsabilidade Civil Corretor de Seguros, para indenizar. Então, como eu disse, o cliente está segurado 2 vezes, pela seguradora e por esse seguro. Nos Estados Unidos, só para quem está em casa ter uma noção, nenhum médico faz cirurgia se não tiver o seguro. Isso. E hoje já existe esse produto no Brasil, mas não é obrigatório, é facultativo. E muitos colegas aí têm se dedicado a oferecer o responsabilidade civil. Eu acho que vai mudar o mercado de seguros, né? A gente está vendo aí algumas novidades, estão trazendo na Índia lá o microseguro, né? São seguros de valores bem irrisórios, que vai lógico que vai dar a mesma compensação do valor que você paga, né? Tudo proporcional. É que nem seguro saúde, o cara paga 50 mangos por mês, mas quer ter um atendimento, não adianta, milagre ninguém faz. Mas além do microseguro, tem uma novidade aí quanto aos seguros de carro, né? Da questão das peças, não sei se já está regulamentado, mas vai ser um valor mais baixo e vai permitir as peças recondicionadas, né? Eu também preciso entender um pouco melhor se vai ser bom. Eu particularmente acho que no Brasil as seguradoras, com raras exceções, né? Você tem algumas seguradoras boas, tem algumas médias e tem umas muito ruins, como em qualquer atividade, né? Eu ainda acho que a falha na relação é quanto, no caso de veículos, o terceiro. Né? O terceiro tem sofrido demais junto à seguradora, porque a seguradora às vezes não entende que ele é uma vítima, como o Plínio deu o exemplo, o cara que é atropelado na ciclovia, ele é uma vítima, então ele passa a ter às vezes até uma demanda maior, né? Eu acho que isso precisa amadurecer melhor, viu, Rogério? Existem, na verdade, quase 100 seguradoras no Brasil. Sim. Então, são muitas empresas, elas estão sob fiscalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que legisla e regula a atividade securitária no Brasil, mas evidentemente um país com essa dimensão, com esse número de habitantes, com esse número de segurados, é muito difícil. Essa é mais uma razão porque o corretor de seguros deve escolher aquelas seguradoras que ele vai trabalhar. Normalmente um corretor de seguro trabalha entre 5 e 12, 13 seguradoras no máximo, que é aquela que ele tem uma relação de confiança para evitar exatamente esse tipo de situação que você colocou. E cabe ao corretor de seguros, e só ele, né, porque o cliente é leigo, ele não pode adivinhar, né, qual é a seguradora boa e qual que não é. Então, ter uma relação de confiança com o corretor, para que ele possa indicar um seguro, uma seguradora adequada para ele, isso aí é fundamental. Só um detalhe, plano de saúde também. Ainda em relação a isso que você comentou, só para lembrar o seguinte, justamente, se o terceiro, como você citou, que às vezes é maltratado, não é maltratado, acontece falta de atenção. Mas eu quero dizer o seguinte, o segurado, por exemplo, ele tem um corretor de seguros, esse corretor, normalmente ele vai entrar em contato com o terceiro e vai tratá-lo como se fosse um segurado, porque esse terceiro até pode não ter seguro e pode ser um futuro ser assim, cliente da sua corretora. Então, se você também tiver o seu corretor de seguros, é muito importante na hora de um problema como esse, eu costumo dizer que até para bater, a gente tem que dar sorte. Se você bater numa pessoa bacana, você fica até amigo dela. Resolve logo. Né? Se você bater no cara errado, é muito melhor o cara ter o telefone do seu corretor do que ter o seu telefone, porque pode te criar até uma série de problemas. O corretor vira até um anteparo para você na hora de um problema como esse, entendeu? Nessa segunda-feira, o Plínio Ganeve e o Rogério Freeman, nós estamos falando um pouco sobre o mercado de seguros, e aí a Daiane ela falou, não, vou preparar uma pauta, né? Aí ela separou aqui. Eu senti um certo protecionismo. Seguro do carro é mais barato para mulheres jovens.
O levantamento feito pela corretora online Minutos Seguros mostra que o valor pago por homens e mulheres de 25 anos pode variar em até 40%. Um seguro de carro é, em média, mais barato para mulheres de 25 anos do que para homens com a mesma idade. E os caras pisam, né? Será que é isso, Pneu? Não tem nada a ver. Historicamente, as mulheres dirigem mal. Elas vêm tendo um descontinho acima do nosso. Isso tudo, na realidade, o que vem tem a ver com a sinistralidade. Os homens sempre foram um pouco mais ousados, enfim, os sinistros com eles ocasionavam sempre um prejuízo um pouco maior. Então esse desconto já vem de longa data. Pelo que a gente observa no trânsito, não sei se o meu colega Rogério, meu amigo Rogério concorda comigo, mas eu acho que essa geração jovem que está vindo por aí, as mulheres mais jovens, essa ousadia já se igualou. E eu não sei se com o tempo esse desconto tende até a desaparecer e ficar tudo igual. Porque hoje está muito igual o trânsito, não sei o que vocês acham, mas o que eu observo aí fora é que assim, as gerações de mulheres um pouco mais de idade permanecem dessa maneira. Mas as mais jovens que vêm por aí, elas estão dirigindo como homem normal, mesma ousadia. Você está dizendo na ousadia, mesma velocidade. Minha mulher dirige bem, por exemplo. Então, acho que a Fernanda, batem muito nela. É uma curiosidade. Batem mais ela, não bate em ninguém. Eu não sei o que o Rogério acha, mas eu acho que isso tende, com o tempo, a igualar. Não acha, Rogério? É uma observação, vamos dizer assim, social, né? Que é mais ou menos dentro disso mesmo. O comportamento de homens e mulheres, especialmente na faixa de 18 a 24 anos, tende a se equiparar. Até o momento, a seguradora trabalha com números, com estatística, né? Homens e mulheres de 18 a 24 anos, especialmente os homens, são o grupo social que mais dá colisão e roubo de automóvel. E as mulheres realmente um pouco menos. Aliás, esse tipo de situação começou a ocorrer há cerca de 20 anos atrás. Pra você ter uma ideia, Augusto, o que hoje a gente pode dizer que é um absurdo, se um homem casado com 50 anos, há 20 anos atrás, comprava um veículo, ele pagava pelo seguro exatamente como se esse carro fosse para o filho dele de 20 anos e solteiro. E desde sempre a gente sabe que o risco é muito maior, né, para as pessoas, e por isso foi criado o perfil, para que as pessoas pudessem pagar de acordo com o seu risco, mensurar o seu risco. Quem tem mais risco, paga mais, quem tem menos risco, paga menos. Mas aí, uma falha que eu vejo, já que nós estamos falando de seguro de carro, é um assunto que eu, modéstia à parte, domino um pouquinho, até pela série de programas que a gente faz há 10 anos sobre o assunto. Mas eu acho que o perfil, ele cria algumas limitações para quem contrata o seguro daquele casco, né? Na verdade, quando você faz o seguro daquele casco. E essa conta atuarial que as seguradoras fazem em razão de onde você deixa o carro, quantas vezes você usa o carro, quantos anos você tem, todos esses fatores, como por exemplo, o seu nome está no SPC Serasa, o que a seguradora já nem segura o carro, né? Particularmente, eu acho que são motivos de não pagamento do sinistro. Eu não vejo um fato relevante você ter um bem segurado e as diferenças serem tão gritantes, com exceção de roubo, né? O roubo é roubo ou furto? Existe o roubo e existe o furto. Quando leva só o carro é roubo, né? O furto com a mão. É furto quando o carro está estacionado e desaparece. E o roubo é a mão armada por ameaça ou a mão armada. Mas olha, Augusto, eu não sei. Só para finalizar, o furto, acho que fica uma coisa difícil de você. E aí a relação, você guarda em garagem ou não, tem um peso. Mas você, quando faz um seguro, se você tiver uma emergência, como eu conheço casos de pessoas que tiveram uma emergência ou não, falaram, olha, não pode ir até lá, e o cara acaba tendo um sinistro, aí ele entra numa briga com a seguradora. Então, né? eu não sei, eu acho que o que a seguradora está fazendo, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que o perfil veio para trazer uma justiça em relação a custo. Um equilíbrio de preços. Eu te dou um exemplo. Eu tenho hoje um filho que vai fazer quase 21 anos, né? E quando ele completou 18 anos, eu me lembro que eu tive um acréscimo no meu seguro, mesmo ele não pegando no carro. Num primeiro momento, né, as pessoas vão pensar assim, poxa, mas o que tem a ver? E depois você vivendo, você vai perceber. Tudo bem, ele não pega no carro, só que você está dormindo 2, 3 horas da manhã, toca o telefone, pai, vem me buscar na balada tal. Você pega o carro, dormindo, né? Você está dormindo no meio da noite, vai até lá,
Quem dirige o carro normalmente de madrugada? Tem muita gente que está perigoso. embriagado, tem risco e tal, pode ser roubado. E a sinistralidade da seguradora diz isso. Outra curiosidade, quem paga mais caro, o solteiro ou o divorciado? Eu não sei qual. É o divorciado. É mesmo? Se você for pensar, tem uma lógica. E tem a ex-mulher. Tem uma lógica. Ele estava casado, vida regrada, o casado paga mais barato, de repente ele separa. Qual é a tendência da pessoa? Cair na night, passear, fazer as coisas e tal. E o sinistro diz isso. Então tudo isso tem a ver. Por isso que a essa seguradora... teoria, eu acho que você concordou com essa teoria? Tudo isso tem a ver. Nem todo divorciado, não vamos... Mas agora me explica o seguinte, o cara que está com o nome no SPC, ele anda preocupado. Nós só vamos até na sexta-feira. Você acha que ele fica, ai meu Deus do céu, tô com meu nome no SPC? Acho que não, hein? Augusto, se você me permite, eu vou te falar, a gente sempre fala que a seguradora sempre trabalha em relação a números. A seguradora sempre isola grupos para analisar a rentabilidade desse grupo. E as pessoas que têm nome no SPC, então, pelo amor de Deus, eu vou fazer essa observação com todo o cuidado. Claro que existem milhões de pessoas que estão negativadas, que são pessoas honestas e que por uma questão de desemprego, de situação emergencial, ficaram no SPC. Porém, a despeito disso, que é muito importante ressaltar, esse grupo de pessoas que estão no SPC são o grupo de pessoas mais envolvidas em acidentes e em tentativas de fraude para a seguradora. Por isso que as seguradoras acabaram negando, para proteger aquele grupo de pessoas que usam o seguro e fazem o seguro e usam menos e que a seguradora possa ter melhor rentabilidade e com isso baixar um pouco o custo. Essa é a realidade. E se você me permite também, só para complementar, eu quero deixar muito claro aqui para o teu público, o perfil não veio para um mecanismo para negar sinistros, negar indenizações. Esse não é o objetivo do perfil no seguro. O objetivo, como o Plínio falou e como eu ressalto, é simplesmente trazer a justiça no pagamento de acordo com o risco. Agora, por que a gente, o telespectador aí que está nos vendo agora, fala, poxa, mas está dizendo isso, mas eu fiquei sabendo de um amigo que comentou que fulano de tal tinha seguro e a seguradora não indenizou. Por que será que não recebeu? Eu costumo dizer que seguro mal indenizado é seguro mal contratado. E isso passa por dois aspectos muito importantes. Primeiro, que na hora de prestar as informações para fazer o seguro, o cliente precisa falar exatamente qual é a utilização daquele bem, daquele veículo. Isso eu concordo Isso é fundamental. Por isso que eu não faço a ficha lá. Isso, só complementando, pode errar. Claro, o segundo aspecto é o profissional que vai fazer, porque infelizmente essas perguntas alteram o preço do seguro. E aí cai na tentação do cliente querer pagar um pouco mais barato e fazer uma informação que não é tanto a realidade. E do corretor que quer vender, né, de repente manipular um pouco aquilo. Então é muito importante prestar essas informações exatamente de acordo com a utilização e um profissional que tenha consciência que ele tem responsabilidade civil, inclusive, por aquilo. A gente só tem que partir do princípio que todo mundo é honesto, né? Exatamente, não tem dúvida. E um detalhe importante também. As pessoas também podem estar pensando, mas e as exceções? Por exemplo, eu digo que o meu filho de 19 anos não dirige o carro, mas de repente eu tenho uma cólica, uma crise renal, e à noite ele tem que pegar o meu carro e me levar no hospital e durante esse caminho ele bate o carro. Eu tenho 25 anos de mercado, já aconteceu vários casos assim, bastou eu acrescentar no sinistro prontuário médico, provando que foi atendido, o seguro pagou, mesmo com a informação de que aquele rapaz não utilizava. E só lembrando um detalhe também em cima disso, tem seguradoras que essa questão da pessoa estar com problemas de Serasa, SPC, aceitam o seguro. Existe sim no mercado também. Eu acho que acontecendo não é só no nosso ramo, em várias atividades. Até na Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Você tem uma ideia também na própria questão da saúde, né? O seguro saúde no Brasil, ele modificou bastante. Várias seguradoras se afastaram do seguro individual. Então, por várias empresas, se você quiser fazer um seguro individual de saúde hoje, você não faz. Você tem que fazer apenas através do CNPJ. Então, elas se afastaram desse tipo de seguro. Por quê? Essa negociação com o governo, com a agência reguladora, é muito complicada. E aí você também tem as cooperativas médicas. Então, isso envolve uma problemática que realmente você tem que pôr o cara lá técnico, o cara que conheça do assunto. Se você começa a aparelhar com políticos do seu partido, e que não conhecem do assunto que eles estão tratando, seja petróleo, seja seguro, seja saúde, qualquer seja atividade. O que for, isso acaba dando uma grande confusão e o mercado é prejudicado, seja ele qual for.
Então, o caminho, seja qual for o presidente, teria que ser o quê? Pessoas competentes na área que estão fazendo. E merecimento, né? O cara tá naquela área lá, ele conhece. Você está falando, nós estamos falando aqui de seguro, mas a questão da Agência Nacional de Planos de Saúde, aí de saúde, é seríssima, porque ela... Primeiro que eu acho que o plano de saúde não cabe mais. Eu acho que tinha que ser o modelo americano, que é o seguro de saúde, e acabou. Você segurar um valor que você pretende, esse ano eu vou segurar tal valor. Se der a mais, filho, tem que apertar Augusto, o cinto, fazer tem qualquer um problema negócio. que também é o seguinte, nós temos que pensar que o segurador, ele está lá para ganhar dinheiro. Ou seja, se você pagar mais do que entrou de verba, Não vai valer alguma a coisa pena. vai dar errado. E ele tem essa prerrogativa de aceitar determinado risco ou não. Com certeza. Então, quando chega, por exemplo, você contrata por uma empresa, o que eles chamam de PME, Pequenas e Médias Empresas, um Tá seguro falando do saúde, seguro saúde, né? ou mesmo um seguro de vida, também vale o raciocínio. Se a sinistralidade daquela pólice ela fica muito alta, eles vão reajustar o preço, ou eles podem dizer assim, não quero renovar essa pólice. Eles têm essa... É um direito. É um direito deles. Por quê? Se eles forem fazer isso numa grande escala, o que vai acontecer? Eles quebram. Mas será que é Então- por isso que cresceu, no caso do plano de saúde, do seguro-saúde, as adesões? Quer dizer, você tem lá Qualicorp, Aliança, que acabaram virando monstros da... É uma maneira que eles acabam criando de colocar a pessoa por adesão num Por plano adesão. que seria proibido individualmente. É, Não é? o grande- o Mas grande- ali ele também está sujeito à questão da sinistralidade. Mesma coisa, se a coisa apertar muito o sinistro, ele vai ter não só aquele reajuste por inflação, que é normal, Mas mas não, como o reajuste por sinistralidade. Hoje os aumentos nos contratos de adesão são superiores ao aumento da inflação. E aí, veja, o público tem que ficar ciente que assim, ninguém está aqui defendendo que o aumento tem que ser abusivo, como às vezes é mesmo, e acontece. Só que tem que ser feita uma conta. Se você for colocar na conta tudo que é gasto aqui, e você arrecadar menos, isso Você aqui sabe vai... onde está acontecendo isso neste momento? No plano de saúde dos funcionários da antiga Cosipa, hoje os Minas, né? Por quê? Primeiro porque eles pagavam um valor muito pequeno, né? Até porque a Uzi Minas bancava uma parte, isso foi acabando, tem muito idoso, não é? Muita sinistralidade, o contrato arrecada isso, mas gasta isso. Então, o que eles fizeram? Deram um aumento de quase 50%. E a justiça referendou, hein? E o grande problema, Augusto, além desse aspecto que o Plínio fundamentou muito bem, que a conta não fecha, o Estado não cumpre o seu papel, que é prover saúde de qualidade para a população. Desanima. Empurra isso para o setor privado. Uma vez o setor privado, ainda que cumpra esse papel social, ele evidentemente trabalha em cima do lucro. Existe um outro agravante. Para você ter uma ideia, só esse ano aqui de 2014, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela despachou normativas obrigando os planos de saúde a aceitarem, a atenderem 74 procedimentos que não eram cobertos pelos planos de saúde, só nesse ano aqui. Então, na realidade, é um parafuso na cabeça das operadoras. Sem dúvida. O setor de saúde, sem dúvida, é o mais problemático, mais polêmico. Inclusive, às vezes, muitos colegas até se afastam de comercializar esse ramo, porque realmente está muito difícil, os aumentos estão muito grandes. Agora, o grande detalhe é o seguinte, eu acho que não adianta a gente colocar as operadoras de plano de saúde como vilões da história. Com certeza. Porque eles não é só isso, existe todo um aspecto da politização de órgãos que deveriam ser eminentemente técnicos e decisões que acabam realmente pressionando demais as operadoras. Infelizmente, quem acaba pagando a conta e sofrendo por isso tudo são os seguradoras. Augusto, A se você Santa me Casa permite, sofreu com isso, por favor. Em cima desse raciocínio, que é mais ou menos parecido, por que a conta do INSS, por exemplo, não fecha? Não é? Antigamente, quando as pessoas pagavam a aposentadoria, esse dinheiro ia para o INSS e lá na ponta as pessoas começavam a receber e funcionava bonito. É verdade. Só que principalmente a partir da construção de Brasília, esses recursos começaram a ser alocados para outros locais. Ou seja, você depositava para o INSS, só que esse dinheiro ia para outra conta, ia para pagar alguma obra, enfim. E começou a se criar um rombo. Então a conta não fecha e não tem como fechar. E por isso que a previdência privada, até hoje,
é uma coisa em voga, uma coisa que as pessoas estão pensando. No primeiro mundo isso já é muito difundido. Aqui ainda é uma cultura que vem muito jovem, de você guardar, fazer uma provisão além do INSS para a tua tranquilidade futura. Inclusive as gerações que estão nascendo agora só terão problemas de aposentadoria se quiserem. Porque você pode fazer a partir de um mês de idade... A privada, né? Previdência privada. Você pode fazer uma previdência privada para o bebê de um mês, não é? Você já tira o CPFzinho dele lá, tranquilo, faz a previdência. Quando ele chegar com a nossa idade, 50 e poucos anos, ele já vai ter uma tranquilidade financeira. Então isso tudo o quê? Somando com o INSS. Porque do jeito que está hoje, se nada for feito, essa conta não vai fechar nunca. Não dá mais para corrigir a Previdência Pública, porque o LOAS, que é um sistema de auxílio que está lá dentro, vem do dinheiro da Previdência, né? Os aposentados do rural, a mesma coisa, vem da Previdência. O Bolsa Família vem desse fundo, que na verdade deveria ser um dinheiro gerido para bancar as aposentadorias de quem contribuiu. Por isso que o cara se aposenta com 3 salários e recebe 1,5, e por isso que a aposentadoria, o reajuste da aposentadoria está desvinculado do reajuste do salário mínimo. Quer dizer, o cara se aposenta por salário mínimo, mas, quer dizer, o objetivo do governo é ter, daqui a 10 anos, todo mundo ganhando um salário mínimo. Aí fica mais fácil a conta. Plínio, muito obrigado pela participação, um forte abraço, viu? Obrigado, Augusto, um abraço a todos que nos veem. Obrigado. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado pela participação, obrigado pela explicação aí dos assuntos do sindicato. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui com você. E só dizer a mensagem final para o teu consumidor, para o teu público: se você precisar de um seguro, procure um corretor profissional de seguros. Ele é o profissional preparado para lhe atender e levar até você a solução que você precisa. Obrigado e uma boa tarde. Mandar um abraço para o meu corretor, o Gerson, da Assistência. O Gerson é o corretor mais, dizem, né, não sei se é verdade, dizem que o Gerson é o corretor mais elegante da Baixada Santista. Meu amigo pessoal, manda um grande abraço para ele também. Grande Gerson, amigo do Miguelzinho, nem todo mundo é perfeito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.